Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui à nossa segunda parte da nossa aula, tá? Nossa segunda parte do vídeo, né, referente à nossa aula. E vamos dar continuidade, né, exatamente no ponto onde nós paramos, que foi sobre os objetivos institucionais, né? Então, só recapitulando aqui alguns pontos. Então, esses objetivos institucionais, eles representam justamente, né, a descrição clara, né? Ou seja, a partir desse objetivo instrucional, a gente vai tentar mensurar, né, qual tipo de conhecimento que será desenvolvido no treinamento, né, as habilidades, é aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? São as competências que serão desenvolvidas dentro do programa de treinamento, ok? Então vamos lá. Para a gente finalizar nosso entendimento sobre o estabelecimento dos objetivos, né? Então, ou seja, imagine você elaborar um programa de treinamento, né, e fazer, inclusive, né, todo um documento, né, com todas as diretrizes daquele treinamento. Então, ao se elaborar um programa de treinamento, é muito importante, nesse processo de definição, né, de estabelecer o tipo de treinamento que vai ser realizado, é muito importante a gente partir da análise, né, da real necessidade de treinamento e, né, no processo de planejamento desse treinamento é muito importante, né, o estabelecimento desses objetivos, que é o que a gente já discutiu, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui, de acordo com o Meiger, 1977, que diz o seguinte: o objetivo, ao ser elaborado, ele deve conter alguns aspectos para melhorar o seu entendimento, tornando possível avaliar a sua consecução. Esses aspectos estarão considerados em um objetivo quando esse, ao ser proposto, responder essas três questões básicas. Então vamos lá. Primeiro, o que se deseja, né? O quanto se deseja e quando se deseja. Então, para responder essas três questões, o objetivo. Então, o objetivo de um treinamento, no caso, ele precisa ser observável, delimitado por um prazo e tem que ser específico, ou seja, ser bem específico com relação ao tipo de treinamento que eu preciso, né, que eu pretendo desenvolver. Então, vamos lá. Nós temos alguns critérios, né? Quando eu falo de critério observável, né, é o critério que se faz necessário, né, constatar se o objetivo descreve, né, uma ação que o trabalhador poderá demonstrar ao final do treinamento. Então, esse é o critério que eu estou utilizando, o critério observável. Então, ele se faz necessário, né, constatar justamente se o objetivo descreve uma ação. Então, no meu objetivo, eu estou descrevendo, nesse objetivo, uma ação que o trabalhador poderá demonstrar ao final do treinamento. Então, esse aí é o critério observável. O critério delimitado tem a ver com prazo, ou seja, dentro dos objetivos que eu tenho, o objetivo ele deverá prever um prazo, ou seja, com quanto tempo. Né? Então, por exemplo, se a gente for utilizar aqueles exemplos, a aplicação do treinamento em 100% dos motoristas até o final do ano. O que, eu estou fazendo? Eu estou utilizando um critério delimitado. Né? E, finalmente, para entender o critério específico, o objetivo deverá especificar o quê? De maneira clara, se possível, quantificar o que se pretende atingir no final do treinamento. Por exemplo, né? A gente colocou aí no nosso material, né? De acordo com o material, tem esse exemplo que diz o seguinte, ó: o objetivo de aprendizagem para o exemplo dos motoristas, né, que dirigem agressivamente, aquele exemplo que a gente discutiu no vídeo anterior, que mostra o seguinte, ó: após o final do treinamento, o prazo, o motorista deverá dirigir o seu veículo de forma defensiva, especificação, e não se envolver em acidentes que possam lhe afastar do trabalho, ou seja, observável. Então, observe que nesse exemplo eu consigo visualizar dentro dos meus objetivos o critério observável, delimitado, né, e o critério específico, ok? Então vamos continuar. Outros verbos, outra questão, gente, são os verbos de ação concreta, ou seja, né, o que, é que eu vou pretender aí no meu treinamento. Então, quais são os verbos? Então, eu vou precisar arranjar, argumentar, eu vou adaptar, agir de acordo. Então, esse conjunto de verbos, eu não vou me estender, lógico, na leitura de todos, mas aqui você tem
né, um conjunto de verbos que representam uma ação concreta e observável na hora de se estabelecer os objetivos. Então, é muito importante, ao iniciar, ao descrever os objetivos que eu tenho dentro do meu treinamento, eu tenho que ter, né, uma adequação, ou seja, um tipo de verbo, o verbo mais adequado que represente a ação concreta e observável daquele treinamento. Outro processo, gente, então vamos lá. Então, após o estabelecimento dos objetivos gerais e específicos, eu preciso definir o conteúdo. Então, o que é a definição do conteúdo? Depois dos objetivos, né, devidamente formulados, o próximo passo é definir o conteúdo, que será desenvolvido, né, abrangido aí no está abrangido aí no treinamento, que está, né, o conteúdo que vai ser abordado, o conteúdo que vai ser desenvolvido dentro do treinamento. Então, descrevendo primeiro o que será ensinado. Então, vamos lá, o que é que vai ser ensinado? E o que é que vai ser produzido no material didático do programa de treinamento? O que pode ser, né, desenvolvido nesse material didático? Bom, eu vou utilizar no formato de livro, eu vou utilizar uma apostila, ou até mesmo o slide, né, o próprio slide que eu utilizo no treinamento, ele pode servir como material didático daquele programa de treinamento. Então, o material didático ele pode ser entregue para o aprendiz, né, a pessoa, no caso da empresa, os colaboradores que vão participar daquele treinamento, ele pode ser feito em formato físico ou eletrônico. Lembrando também que parte do conteúdo pode ser transmitido também aos aprendizes por meio de exibição de filmes ou trechos, parcialmente ou integral. Por exemplo, eu quero trabalhar um treinamento que envolva a questão de relacionamento interpessoal. Então, eu posso, nesse treinamento, trabalhar um filme que possa trazer nesse filme, né, essa temática de relacionamento interpessoal, ela pode estar muito presente. É muito forte essa mensagem no filme. Ao final do filme, eu posso gerar um debate de discussões, reflexões. Eu mesmo, gente, já fiz vários treinamentos em algumas empresas. Então, eu tenho um exemplo, eu fiz uma indústria que produz plásticos lá em Teresina, uma empresa chamada Bonoplast. Eu fiz esse treinamento lá pelo Senac Empresarial na época. Então, eu desenvolvi muito, eu utilizei muito a exibição de filme, né, como parte do conteúdo ministrado no meu treinamento, né, o áudio, né, enfim, você pode utilizar diversas ferramentas. É importante que você saiba, dentro disso tudo, que o conteúdo de um treinamento deve ser necessariamente né, o conteúdo de um treinamento ele deve ser necessariamente ser alvo de ensino. Então, ele tem que ter esse objetivo. Eu tenho que delimitar qual é o conteúdo, qual é o tipo, né? O meu alvo de ensino é justamente esse. Então, esse conteúdo ele vai ser desenvolvido, né, para ser alvo desse ensino. Outro ponto, então vamos lá. Definir objetivos gerais específicos, instrucionais, né? Estabelecer, definir o conteúdo que vai ser desenvolvido no treinamento e a metodologia, ou seja, o método. Então, qual é a metodologia de treinamento? Então, após estipular conteúdo, desenvolver e validar todos os materiais instrucionais do meu treinamento, chegou o momento de definir a metodologia. Então, a metodologia, gente, ela vai ser adotada em um treinamento, né, de acordo com os objetivos propostos. Então, a metodologia a ser adotada em um treinamento, ela deve levar em conta o quê? Deverá levar em conta os objetivos propostos e a necessidade de aprendizado que eu tenho. Então, gente, existem diferentes métodos para aquisição do conhecimento, né? Treino de habilidades e mudança de atitude. Então, o que é que a gente pode, né? O que é que a gente discutiu nessa unidade curricular? Né? Que esse treinamento ele pode ser feito, né, dentro de diferentes métodos, né? E o objetivo, independentemente do método, é a aquisição de conhecimento. Então, vamos lá. Qual tipo de metodologia? Eu posso utilizar uma metodologia teórica, eu posso pegar uma palestra, pegar um especialista. Vamos supor, eu estou verificando que eu estou tendo. Olha só, esse exemplo que é bem interessante. Vamos supor que eu trabalho, eu tenho uma indústria, né? Ou quer dizer, eu atuo como gestor de RH de uma indústria, e eu observo que em um determinado setor, onde um número de 50 colaboradores que trabalham nesse setor de produção, eu estou tendo aí um percentual bem significativo de absenteísmo.
né, pessoas que estão, né, se ausentando. E eu identifiquei, então o que é que o recursos humanos tradicional faz? Ele vai pegar esses afastamentos, vai ter lá o atestado médico, vai, né, abonar as faltas referente àquele período, pronto, arquivou no arquivo o pessoal do colaborador, deixa de lado. Bom, está errado isso. O que é que a gente precisa observar? Nesse contexto, né, nesse exemplo específico, o que é que o recurso humano estratégico vai fazer? Ele simplesmente vai, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse número, né, de absenteísmo, dessa quantidade de pessoas que estão afastadas, vou mensurar, então, qual é o CID? Né? O CID é aquele número que vem lá no atestado médico, então vou registrar a ocorrência. Então, vamos lá, eu estou vendo que boa parte dessa falta do absenteísmo que eu tenho está sendo causado por problema de coluna, né? Ou problemas musculares. Então, o que é que eu verifico? Bom, tá tendo um problema aí na questão ergonômica. Então, o que é que eu vou fazer? Um treinamento, aí vou trazer um palestrante, um profissional da área da fisioterapia, por exemplo, um profissional que possa trabalhar a questão da postura, né? E automaticamente eu posso estar verificando a necessidade de comprar alguns equipamentos, né, de proteção individual, os EPIs, e treinar. Fazer 2 treinamentos, olha só, o treinamento de uso desses EPIs e o treinamento sobre postura, né, as boas práticas de produção e a postura adequada. Né? São treinamentos bem didáticos e que eu posso fazer no formato de palestra. Ou eu posso também, por exemplo, eu vou fazer uma metodologia prática em um simulador. Por exemplo, o caso lá da empresa, né, onde os motoristas estão tendo vários problemas, né, com principalmente o custo de manutenção corretiva devido ao uso, né, a forma como esses caras estão trabalhando, né, de forma agressiva. Então, eu posso pegar um simulador, fazer um simulador de boas práticas de direção defensiva, né, eu posso estar fazendo isso em parceria com alguma autoescola que possua esse simulador e eu, né, conseguir aí negociar um treinamento para tentar, né, gerar esse aprendizado nessa minha equipe. Eu posso fazer dinâmica de grupo, né? Então vamos lá, eu estou trabalhando num treinamento voltado para a área de vendas, né? Porque eu estou vendo que as minhas vendas elas estão tendo um problema lá no momento do fechamento da venda. Então eu estou mensurando que os meus vendedores eles estão indo até o cliente, estão conseguindo abordar, estão conseguindo contato, porém não estão efetivando, não estão conseguindo fechar a venda. Aí eu vou realizar um treinamento onde eu posso envolver uma dinâmica de grupo, onde essas pessoas podem simular uma negociação, um fechamento de venda e gerar um aprendizado. E também a metodologia do ensino à distância, via internet, papai. Olha aí o que é que nós estamos fazendo agora. Tá vendo? Isso pode ser feito através de videoaulas, como essas que vocês estão assistindo, que eu estou gravando e postando, porém pode acontecer também de forma remota. Vocês vão fazer um acesso remoto e a gente pode estar interagindo em tempo real. Tem várias ferramentas, gente. Assim, ó, até anote aí, o Zoom, Z-O-O-M, Microsoft Teams, né, que são ferramentas que, inclusive, eu estou utilizando nesse período com outras instituições. Tá? Então, a própria plataforma de Ava, né, um ambiente virtual de aprendizagem, é uma ferramenta de ensino à distância e que pode ser um método, né, de treinamento. Como eu disse, aqui na instituição, a gente tem uma universidade corporativa onde a gente acessa, né, a gente tem vários cursos que vão trabalhar justamente em desenvolvimento de algumas competências. Então, aí nós temos essa figura que representa, né, boa parte desses recursos, né, que podem ser utilizados no processo de treinamento, tá bom? Então, e o planejamento, né? Como é que eu vou planejar o treinamento? Primeiro, perguntas a serem respondidas no processo. O planejamento é a parte principal, cara. Assim, ela tem um peso, né? Planejar todas as atividades do meu treinamento. Então, vamos lá. Perguntas. Quem é que vai treinar? Para quem? Né? Quem irá treinar? Para quem? O que será ensinado? Onde o treinamento? Como treinar? Quando? Quanto treinar? O que será preciso e quanto é que vai custar? Investimento, recurso, carga horária, agenda, métodos e tal. Então, vamos lá. Quem irá treinar? Tem até um errinho aqui, ó. Né? Quem irá treinar? Instrutor e facilitador. Para quem? Meu público-alvo. São as pessoas do setor de produção, no caso da empresa. Quem são? Público-alvo, os motoristas. Né? Aquela lá do exemplo. O que será ensinado? Os objetivos. Onde o treinamento será realizado? Local. Como treinar? Né? Qual o tipo de conteúdo? Enfim, cada pergunta dessa, ela, né, ela vai representar ali
ela vai ter a necessidade de uma resposta. E é importante que a gente entenda. Formule as perguntas e responda, né, para a gente poder, a partir desse conjunto de perguntas e respostas, a gente elaborar nosso planejamento. Depois de planejar, avaliação, né? Que essa etapa ela é muito importante. Então, para finalizar o planejamento de um programa de treinamento, é estritamente necessário que se estabeleça a sua forma de avaliação, descrevendo os critérios ou os aspectos que serão avaliados. Então, como é que eu posso avaliar um programa de treinamento? Eu posso avaliar a partir da reação, eu posso avaliar a partir da avaliação do aprendizado, eu posso fazer uma avaliação dos resultados e uma avaliação comportamental. Vamos entender cada uma delas, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando eu falo de avaliação da reação, aqui tem um meu modelo, que é o seguinte: eu posso fazer uma ficha de avaliação, e aí vamos lá, quais são os critérios? Eu quero avaliar a partir da reação, ou seja, eu fiz o treinamento e eu quero avaliar agora a reação dos colaboradores a esse treinamento desenvolvido. Então vamos lá, qual é o critério? De uma forma geral, o curso foi o quê? Ótimo, bom, regular, ruim. Vamos supor que aí a pessoa bota, foi regular. A minha motivação para aprender, ela foi bom? Não, bom, foi boa. O conteúdo foi ensinado? Bom, às vezes como eu disse, se eu faço um treinamento só por fazer, se eu não planejo, se eu não estabeleço o método adequado, né, inclusive eu não defino de uma forma bem clara e precisa o facilitador desse treinamento, eu posso ter, por exemplo, conteúdo foi ensinado, as pessoas podem achar ruim, achar que a forma como o conteúdo foi ensinado, né, o método que foi aplicado, ele não foi o suficiente para gerar aprendizado. O que que acontece? Isso aqui é a ferramenta de avaliação do treinamento, né? Só que a avaliação a partir da reação dos participantes. Depois, uma avaliação de aprendizado, né? Que é um exemplo aqui também bem interessante, ó. Imagine um frigorífico instalado lá no interior do estado do Paraná, diagnosticou que a maioria dos seus funcionários eles desconheciam a missão e visão e valores da empresa. Então, ele, né, a área de recursos humanos verificou que as pessoas ali elas não tinham, né, um entendimento claro, né, elas não entendiam a missão da empresa, elas desconheciam, na verdade, a missão, visão e valor da empresa. Né, e também não sabiam da existência de um manual de regras, normas e ética da empresa. Então, diante desse fato, a empresa decidiu aplicar um treinamento, né, para fornecer esse aprendizado, ou seja, um treinamento. E, ó, detalhe, isso aí é um treinamento que é importante ser feito, sabe aonde? Na hora da contratação. Né? O período de experiência de um colaborador é muito importante que eu desenvolva treinamentos de integração, treinamentos de, né, socialização, ambientação, justamente para passar essas informações. E aí foi que essa empresa fez. Ela verificou que os funcionários não tinham esse conhecimento, certamente por uma falha do processo, né? Certamente não foi feito isso no período certo, então foi que ela decidiu, não, vamos fazer isso novamente, ou até mesmo, por exemplo, uma empresa que vai mudar, ela vai criar uma nova identidade cultural, um novo DNA corporativo e ela precisa instituir uma nova missão, visão e valores. O que é que ela vai fazer? Fazer um treinamento intensivo, passar esse aprendizado aos funcionários. E aí, ao final, eu posso fazer uma avaliação, uma prova com questões de múltipla escolha, onde eu posso avaliar, né, o percentual de acertos depois da aplicação do treinamento. Olha só, então eu consigo mensurar se eu tive um bom aprendizado. Depois, uma avaliação comportamental, que ela é feita justamente, né, dentro do processo de treinamento. Então, vamos lá. Um exemplo, para ficar bem claro o nosso entendimento. Diante um elevado índice de acidentes provocados pela falta de uso, olha só, de equipamentos individuais, uma empresa metalúrgica, Percal Aço, aplicou um treinamento para conscientizar seus funcionários sobre a importância de uso desses equipamentos. Lembra que eu até citei um exemplo agora há pouco parecido. Então, após o treinamento, a empresa avaliou, por meio de observações no local de trabalho, se o comportamento de usar os EPIs estava sendo apresentado pelos colaboradores que participaram do programa. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz o treinamento, depois eu utilizei da avaliação comportamental. Eu mensurei se, após o treinamento, os colaboradores passaram a usar o EPI de uma forma correta. Por exemplo, aquela situação que eu coloquei para vocês, da questão da ergonomia. Então, posso observar se a partir do treinamento as pessoas elas passaram a ter uma postura, né, principalmente na área de produção, as pessoas pegam muito peso. Então, tem toda uma orientação, né, dessa questão ergonômica, da postura na hora de se pegar um peso.
você concentrar a força no joelho e não na coluna. Então, isso são treinamentos que eu vou realizar, porém, eu posso avaliar, né, acompanhando, vendo o comportamento dessas pessoas, se elas passaram efetivamente a fazer aquilo que foi aplicado no treinamento. E a avaliação dos resultados, que é o nível de avaliação, ele é o último nível de avaliação para um treinamento. Então, é justamente esse nível que está ganhando a maior importância pelo gestor de RH. Por quê? Ele, inclusive, ele já ganhou o status de meio de cobrança para os resultados do treinamento, né? Então, os resultados do treinamento de forma efetiva. Por exemplo, né? O que a gente espera? Espera-se que a cada treinamento, né? Que cada treinamento ele deve ter um impacto no local de trabalho e nos trabalhadores, no sentido de alcançar o objetivo, né, que treinamento foi proposto. Então, se um treinamento ele foi elaborado para melhorar o relacionamento entre o pessoal da área de atendimento ao cliente, então o que a gente espera? A gente espera que o índice de reclamação de cliente deve demonstrar uma queda, correto? Então, assim, se eu fiz um treinamento para melhorar o relacionamento do pessoal da área de atendimento com o cliente, se eu tenho hoje 70% de reclamação, o que eu espero? Que esse percentual ele caia a partir do treinamento. Então, outros resultados também, gente, eles podem ser melhorados através de um treinamento específico. Então, qual é o tipo de avaliação de resultado? Então, eu posso mensurar, avaliar o resultado de um treinamento a partir do aumento de produtividade, uma maior lucratividade da empresa, uma maior receita, redução de custos, redução do acidente de trabalho, reclamação de colaboradores que podem diminuir, uma diminuição dos refugos, um menor índice, né, de rotatividade, né? Apesar desse índice não depender só de treinamento, né? A rotatividade pessoal ela vai depender de vários fatores, dentre eles a parte que envolve o clima organizacional, né? Então, o clima organizacional pode ser aí, né, um grande fator que leva o índice de rotatividade, né? E aí a gente tem que trabalhar isso, porém, só que a gente viu isso inclusive em gestão de pessoas, né? Fazendo uma pesquisa de clima organizacional, enfim. Então vamos lá, avaliação dos resultados. E aí a gente chega no fim da nossa aula, no sem medo de errar. O que é que vocês devem fazer? É muito importante, gente, que vocês façam. O que é que acontece? Professor, isso vai valer ponto? Às vezes o aluno pergunta, né? Gente, o que vai valer ponto, eu já solicitei para a atividade formativa. Estou aguardando vocês enviar o material, certo? Atividade formativa, beleza. Já solicitei, vocês vão mandar aí para eu poder pontuar. É o ponto de vocês. Inclusive, eu acredito que até o prazo a gente já especificou tudo, tá bom? Nesse caso, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer isso, porém, fazer para me entregar, não. Só que o que é que acontece? Lá na frente, eu vou solicitar um trabalho que é importante que você tenha esse conhecimento adquirido. Então, o que é que acontece? A empresa, a Sandália As Baianas, está passando por dificuldade e planeja elaborar um programa de treinamento para melhorar a competência de seus funcionários. Então, o que é que vocês vão fazer? Bom, vocês vão elaborar um programa de treinamento para a empresa. Então, vocês vão elaborar um programa de treinamento. E aí, o que é importante, né, dentro desse programa? Que vocês verifiquem, né, respondam essas perguntas. Então, professor, é para responder pergunta? Não, gente. Essas perguntas, elas vão servir, elas vão lhe auxiliar na hora de planejar, na hora de elaborar um programa de treinamento. Então, a partir das perguntas e das respostas que vocês vão obter com essas perguntas, isso aqui vai dar base para planejar e elaborar o meu programa de treinamento, beleza? Então, vocês vão elaborar um programa de treinamento e nesse programa de treinamento vocês vão contemplar o quê? Objetivo geral, específico, né? Então, vamos lá, recapitular. O que é que, professor, eu vou elaborar um programa de treinamento. O que é que ele tem que ter? Né? Vamos lá, tem que ter objetivo, gerais específicos, né? Tem que ficar bem claro, né, o que, né, dentro desses objetivos gerais específicos, tem que ficar bem claro o que eu vou esperar dos participantes após o treinamento. Eu vou definir depois o conteúdo, né, o tipo de conteúdo que vai ser desenvolvido no treinamento, a metodologia a ser utilizada, né, planejamento desse treinamento, como ele vai ser executado. Então, é justamente esse conjunto de perguntas e respostas e a avaliação, né? Então,
quais são os critérios de avaliação que eu vou adotar. Então, vou adotar os 4, beleza. De que forma você vai adotar esses 4? Né? E vocês vão fazer um esquemazinho, digitando etapa por etapa, até a avaliação dos resultados. E aí vocês vão ter todo um programa, uma proposta, lógico, de programa de treinamento para a empresa. Então, é muito importante considerar, lá no início da unidade, tem todo o contexto da empresa que eu apresentei para vocês no primeiro vídeo. Então, o que você tem que ver? Os principais problemas naquela empresa, e a partir desse problema, né, das problemáticas que essa empresa está vivenciando, é que vocês vão propor aí um programa de treinamento que seja efetivo com base nesses problemas que foram apresentados, beleza? Então, gente, não estamos de férias, novamente, não vamos deixar para a última hora. Acessem o AVA, assistam as aulas, resolvam as atividades. Tá? Então, aquilo que eu falei, assiste o pré-aula, web-aula, tem uma ideia do conceito geral, vem para a aula, né? Assiste a nossa aula, onde a gente apresenta ali todas as problematizações e vai para o pós-aula. Responde aquelas questões do AVA, tá, gente? Até o final da semana, até sexta-feira, eu quero a unidade 1 toda concluída, tá bom? Fica aqui o nosso compromisso. Até sexta, a unidade 1 toda concluída. E excelente estudo a todos, tá? Aproveitem esse material. A gente está tendo um trabalho, uma atenção assim realmente especial com os senhores, tá bom? E vamos lá, tá bom, gente? Vamos estudar e tentar dar aí o melhor de vocês. Tenham um bom proveito, aproveitem, vocês estão em casa e o horário que vocês deveriam ir para a faculdade, façam essas atividades, beleza? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.